Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é terça-feira, dia 22 de julho de 2025. Vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E a nossa manchete do dia é sobre a guerra comercial, dizendo que o tarifaço asfixia mais da metade das exportações de 5 setores brasileiros. Entre os estados, o Ceará sofre o maior peso das ações de Donald Trump. 45% de suas vendas externas vão para os Estados Unidos. E Lula diz que guerra tarifária só começa quando der resposta ao presidente americano. E os bancos fazem consulta a escritórios de advocacia dos Estados Unidos para avaliar risco de sanções ao Brasil. Também temos o próximo destaque: por que as bancadas de cozinha sofrerão maior peso do tarifaço dos Estados Unidos. E as Big Techs defenderam Pix para todos em reunião, diz Geraldo Alckmin. Os 2 textos dos editoriais desta terça-feira dizem o seguinte: o primeiro, pagamento milionário a advogados públicos deve acabar. Prática gera distorções, como priorizar causas com maior chance de sucesso para obter valores pagos pela parte perdedora. Já o segundo editorial diz que mais trabalho para reintegrar presos à sociedade. Agora, neste carrossel de imagens, temos a primeira foto, que é da editoria de política. Aqui temos Bolsonaro exibindo tornozeleira a fotógrafos no Congresso após falar em suprema humilhação. E o ex-presidente cumpre medidas cautelares desde sexta-feira. Aqui também temos um assunto dizendo que o Robocup reúne máquinas que fazem tarefas domésticas e também jogam futebol em Salvador. E disputas em 15 categorias também incluem indústria e resgate. Agora, na editoria internacional, temos aqui esta imagem falando sobre eventos comemorativos. Um ano após Paris 2024, capital da França celebra legado visível e invisível dos Jogos Olímpicos. E em entrevista à Folha de São Paulo, o chefe do comitê organizador relembra cerimônia de abertura. E no meio ambiente, fóssil de dinossauro herbívoro encontrado na China apresenta garganta semelhante à das aves. O espécime foi achado em rocha de 163 milhões de anos. E também temos um assunto que fala sobre crise demográfica. A Itália vê nascimentos despencarem enquanto restringe cidadania. E na última década, a população do país diminuiu em quase 1,9 milhão de habitantes e taxa de natalidade cai a 16 anos. Agora, sobre a política nacional, temos um destaque para o STF, dizendo que Fux fica isolado ao votar contra tornozeleira para Bolsonaro. E medida é confirmada por 4-1. E o ministro é o último a dar o seu voto em julgamento iniciado na última sexta-feira, dia 18 de julho. O próximo assunto diz que veto de Moraes à divulgação de entrevistas de Bolsonaro em redes confunde e gera críticas. E essa decisão abala os bolsonaristas que preparam uma reação no Congresso. E o Folha de São Paulo também nos traz aqui uma análise. Sanções dos Estados Unidos contra a Rússia podem causar dificuldades para agricultores da América Latina. Agora sobre violência aqui no Brasil. Morte de policial civil baleado por policial militar da Rota revela sucessão de erros, de acordo com especialistas. E o sargento continuou atirando
após o policial Rafael Moura da Silva se identificar. Agora, nos Estados Unidos, filho diz que Joe Biden foi mal em debate contra Trump em 2024 porque tomou o Zolpidem. Em entrevista para o YouTuber, ele e o seu filho falam sobre pressão democrata por desistência. E sobre as mudanças climáticas, que também é destaque nesta terça, Brasil terá chuvas mais intensas e menos frequentes em 2100. Prevê a Universidade de Oxford. Pesquisa estima aumento de 3 vezes na probabilidade de precipitações fortes. Falando agora sobre a economia, aposentado com ação na Justiça deve fazer as contas antes de aceitar acordo do INSS. O Instituto promete pagar 5% de honorários em ações propostas até 23 de abril de 2025. E o próximo assunto, o livro Monstros, lembra Pablo Picasso e outros ao debater a separação entre obra e autor. A Claire tenta entender por que fãs amam arte feita por pessoas que reprovam. E na área do clima, com previsão de manhã fria, São Paulo deve registrar tarde mais quente em 25 dias. Já na sessão Pare para Ler desta terça, o tratamento de princesa é empoderador ou aprisionador? Tendência ganha a geração Z, impulsionada por séries como Bridgerton. Porém, críticos apontam que os bons tratos podem ter base em tradicionalismo e dependência emocional. Já nos especiais, melhores chefes escolhidos por prêmio da Folha evidenciam a cena gastronômica do estado de São Paulo. Já no Folha Estudantes diz que institutos militares atraem vestibulandos pelo desafio e pressão vai além do estudo. E no caderno Todas, de acordo com o estudo, 1 em cada 23 adolescentes dá luz no Brasil, todos os anos. E o próximo assunto é dizendo que a corrida é uma atividade de risco para as mulheres. Agora falando sobre economia, temos o nosso primeiro destaque para a indústria, dizendo que a embalagem reciclada não é determinante para o consumidor escolher produto. De acordo com pesquisa, 40% dos brasileiros nunca ou quase nunca associam embalagem à prática sustentável. No próximo assunto, OpenAI e Reino Unido assinam um novo acordo de inteligência artificial para ampliar segurança e infraestrutura. Compromisso de cooperação com o governo Starmer incentiva a criação de serviços digitais. Também temos o próximo destaque, que vai falar sobre os recursos fiscais. Com voto de desempate no CARF, tempo de processos tributários cai para 5,7 anos, de acordo com a Haddad. E o ministro afirma em entrevista ao ICL Notícias que é favorável a limitar propagandas de bets. E o próximo assunto de hoje, curso da B3, Planejar e Bud Naipe. Ajuda o empreendedor periférico a melhorar a gestão. E a iniciativa é gratuita e visa fortalecer pequenos negócios. E a seleção será no mês de setembro deste ano. E falando agora na política nacional, temos aqui um destaque para Brasília hoje. Nicolas Ferreira cita entrevistas de Lula e Fernandinho Beiramar para defender Bolsonaro. E o deputado critica a decisão que proíbe divulgação de entrevistas do ex-presidente. E sobre comida, aprenda a fazer tacos de frango com molho apimentado em casa. Na editoria do Cotidiano, temos o nosso primeiro destaque para a educação. O governo compra apenas livros de português e matemática para o próximo ano no ensino básico. E o Ministério da Educação diz que o cenário é desafiador e promete a aquisição escalonada das demais disciplinas. E no Folha Jus, Colômbia, que é o apontado como mandante das mortes de Bruno e Dom, vira réu na Justiça. E em São Paulo, Moraes afasta prefeito de Embu-Guaçu e determina posse do vice.
Agora, nos destaques internacionais desta terça, se for para morrer, que seja tentando sobreviver, dizem pescadores da faixa de Gaza. Israel proíbe acesso ao mar, agravando crise alimentar, e milhares de palestinos se abrigam em praia. E o próximo assunto, por que caso Epstein motiva teorias da conspiração e o que Trump tem a ver com isso? E o presidente barra jornal em viagem após reportagem sobre financista. E ainda sobre os Estados Unidos, aqui diz que a justiça do país norte-americano condena ex-policial envolvido em caso de mulher negra morta dentro de casa. No meio ambiente, temos uma seção sobre excluídos do clima. Aqui diz que terras de afrodescendentes e quilombolas desmatam 55% menos. Dados de Brasil, Colômbia, Equador e Suriname indicam que níveis são maiores após titulação. Na editoria de saúde, vacinas contra gripe e Covid-19 disponíveis no SUS reduzem riscos de infarto e AVC. A Sociedade Europeia de Cardiologia reforça benefícios além da prevenção de infecções. E por último, no caderno de cultura do Folha de São Paulo, temos aqui 3 destaques. O primeiro é uma crítica de Tiago Ribas e ele escreve o seguinte: Donkey Kong e Bonanza põe fim a 11 anos de desprezo ao macaco que transformou a Nintendo. Também temos um assunto que envolve a maternidade, dizendo que a adaptação de Véspera, de Carla Madeira, na HBO Max, pretende pôr instinto materno em xeque. E no Multitela, Sandra Hiller e entrevista de Rita Lee, o que ver na TV e no streaming nesta terça. Agora no jornal O Estado de São Paulo, desta terça, dia 22 de julho, temos aqui a nossa manchete que é para a política nacional, dizendo que Moraes veta lives de Bolsonaro e o alerta sobre prisão imediata. O ministro também bloqueou contas bancárias e a chave Pix de Eduardo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aprofundou os efeitos de investigações que envolvem Jair Bolsonaro e o deputado federal licenciado Eduardo. Moraes decidiu que a medida cautelar imposta ao ex-presidente, que o proíbe de usar redes sociais, se estende à participação em lives em qualquer plataforma de rede social, inclusive em contas de terceiros. E o ministro deu prazo de 24 horas para a defesa de Bolsonaro apresentar explicações sobre postagens em redes e exibição da tornozeleira eletrônica e alertou que o descumprimento da decisão poderá acarretar a decretação imediata da prisão do réu. E Moraes também determinou o bloqueio de contas bancárias e chave Pix de Eduardo Bolsonaro, com o objetivo de tentar dificultar as ações do deputado licenciado nos Estados Unidos. E nesta imagem podemos ver Bolsonaro exibindo a sua tornozeleira eletrônica na Câmara. Ele disse que o aparelho é máxima humilhação e o que vale para ele é a lei de Deus. E o próximo destaque é dizendo que a Polícia Federal vai apurar suspeitas de negócios com dólar. Informações privilegiadas no dia do anúncio do tarifaço teriam rendido lucro de até 50%. Agora falando da guerra comercial, já na editoria de economia do Estadão, Fazenda terá plano de ajuda a atingidos por tarifaço. Isso de acordo com Haddad. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que plano será apresentado ao presidente Lula. Setor de pescados pede linha de crédito de 900 milhões de reais para fazer frente à possível tarifa de 50% dos Estados Unidos. E falando sobre o tarifaço, setor privado quer negociar com empresas nos Estados Unidos. Já na editoria internacional, temos aqui o nosso destaque
Extremismo quer reeditar práticas intervencionistas, diz o presidente Lula no Chile. Temos de atuar juntos, afirmou o brasileiro em encontro de presidentes de esquerda e do primeiro-ministro espanhol. E a coluna do Estadão em destaque na capa de hoje: decisões de Moraes atordoam o PL. E sobre medicina privada, na editoria Metrópole, o preço de plano de saúde sobe 327% em 18 anos, quase o dobro da inflação. Em 2006, planos consumiam 3,25% do orçamento das famílias, com ganho de até 40 salários mínimos. E em 2024, correspondia a 4,06%. E falando em São Paulo, temos o próximo assunto, que é para o urbanismo, dizendo que a Prefeitura prevê 6,3 bilhões de reais em obras para o centro da cidade até o ano de 2028. 2 linhas do VLT e prolongamento da Avenida Marquês de São Vicente estão nos planos do prefeito. E no Oriente Médio, Israel faz operação militar contra centro humanitário na faixa de Gaza. E o grupo de 25 países, entre eles Reino Unido, França, Canadá e Japão, faz apelo pelo fim imediato dessa guerra em Gaza. E sobre restaurantes, novo endereço, nova freguesia. Por motivos diversos, estabelecimentos mudam de bairro. E Hanami, de César Yukio, é exemplo. E por último, mais um destaque para a área da educação, dizendo que o Ministério da Educação atrasa a compra de livros de ciências, história e geografia. Já no Jornal Globo desta terça, temos um destaque especial do segundo caderno falando sobre a última homenagem. A cantora Preta Gil será velada no Teatro Municipal do Rio, como era o desejo da artista. E a manchete é na política nacional. Moraes intima Bolsonaro sobre descumprimento de medidas. O presidente exibe tornozeleira e critica o Supremo Tribunal Federal na Câmara em fala reproduzida por aliados nas redes. E o ministro fala em risco de prisão. O ministro do Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 24 horas para a defesa do ex-presidente explicar possível descumprimento das medidas cautelares impostas a ele, sob pena de ter a prisão preventiva decretada. E Moraes reafirmou em despacho que a proibição de uso das redes sociais por Bolsonaro inclui a publicação por terceiros de entrevistas ou falas do ex-presidente. E Bolsonaro esteve ontem na Câmara e, ao sair, discursou para a imprensa, exibindo a tornozeleira, dizendo que ela é o símbolo da máxima humilhação do país. E a fala foi reproduzida por perfis de veículos da imprensa e também por aliados. E Bolsonaro foi alvo de medidas cautelares sob suspeita de tentar coagir a justiça e obstruir o processo da trama golpista. E o governo prepara ajuda financeira a setores mais afetados pelo tarifaço de Trump, agora já falando sobre economia. Enquanto os Estados Unidos não dão um sinal de abertura para uma negociação do tarifaço, o governo brasileiro avalia criar linhas emergenciais de crédito para os setores da economia mais afetados, informou ontem em entrevista à CBN o ministro Fernando Haddad, ressaltando que a prioridade do Brasil é negociar essas tarifas. E ainda falando na economia, a empresa dos Estados Unidos vai à justiça contra taxas ao Brasil. E na política, o Supremo Tribunal Federal apura venda de dólares no dia da carta de Donald Trump. O editorial do jornal Globo, que está em destaque na capa de hoje, diz o seguinte: promoção da democracia perde espaço sob Trump. E o jornal Globo nos traz também em destaque 3 entrevistas.
A primeira é com a ministra Marina Silva. PL do licenciamento ambiental é tiro no pé. A ministra relembra sua infância difícil, cita a frase que mudou a sua vida e diz que as contradições dentro do governo são naturais por se tratar de uma frente ampla. Também temos uma entrevista com o pediatra Daniel Beck. É o lixo que engaja mais as crianças. E para ele, redes afastam a criança do mundo real e oferecem conteúdo sedutor e nocivo. Eles sugerem conversa, que idade mínima para o uso e o confisco do celular à noite. Também temos uma entrevista com o CEO Alberto Cuba. Cenário global dificulta planejar a longo prazo. E abrindo série com executivos, CEO da WEG, que é uma gigante de eletrônicos, afirma que o quadro mundial exige das empresas mais cautela, resiliência e poder de adaptação. Agora, na editoria do Rio de Janeiro, diz que roubo de celular tem disparada com roteiro de revenda conhecido. Os 10 bairros do Rio com mais ocorrências de roubo do aparelho tiveram um aumento de casos em 2024 e o comércio criminoso se sofistica. Agora, na área da saúde, descoberta abre caminho para desenvolvimento de vacina universal contra o câncer. Estudo de cientistas nos Estados Unidos dá esperança de criação de vacina que estimula a produção de proteína que torna as células cancerígenas mais sensíveis à imunoterapia. Já nos destaques internacionais, diz que países lançam manifesto contra a guerra após novos ataques de Israel em Gaza. Nos últimos dias, a ofensiva israelense atingiu região até aqui mais preservada do enclave e vitimou palestinos que buscavam por comida. E uma nota conjunta foi assinada por 25 países. E por último, temos um destaque do segundo caderno, line-up de dar inveja a qualquer festival. A onda que encharcou Caetano e o riso arrancado de Chico. Essas e outras histórias estão em álbum, com retratos de 100 artistas da música brasileira, como a Ana Carolina, que está em destaque na imagem, na capa de hoje, feitos por Léo Aversa, em celebração aos 35 anos de carreira. E ele aborda em sua coluna a ansiedade pela noite de autógrafos. Já no jornal Correio Brasiliense desta terça-feira, temos aqui a nossa manchete dizendo que Moraes exige explicações de Bolsonaro e faz alerta sobre prisão. Os advogados de Jair Bolsonaro terão que justificar até hoje, à tarde, o eventual descumprimento à proibição de o ex-presidente dar entrevistas e declarações que podem ser usadas nas redes sociais. E a cobrança foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou restrições ao ex-chefe do Executivo por suspeita de atentar à soberania nacional ao supostamente tramar as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. E Bolsonaro cancelou uma coletiva ontem e mostrou a tornozeleira eletrônica, como aqui temos na imagem destaque, lá no Congresso. E com bens bloqueados, o filho 03 elogia tarifaço. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro confirmou ontem que conversou com autoridades dos Estados Unidos sobre sanções ao Brasil e ao ministro Alexandre de Moraes. Ele foi informado pelo Supremo de que teve os bens bloqueados, além de estar impedido de realizar transações financeiras. Não pode sequer fazer um Pix, por exemplo. Assim como Jair Bolsonaro, Eduardo é investigado por tramar as medidas contra o país. E o próximo assunto fala sobre o encontro para reforçar a democracia. Em Santiago,
ao lado de líderes de 4 países, Gabriel Boric, Pedro Sánchez, Gustavo Petro e Yamandu Orsi, o presidente brasileiro defendeu uma nova agenda mundial. Também temos um destaque do Correio Brasiliense, dizendo que o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Capelli, avaliou, em entrevista ao CB Poder, os impactos do tarifaço dos Estados Unidos na economia. E ele afirma que o governo tem conversado com os americanos e acredita num recuo de Donald Trump. Capelli também fez duras críticas à família Bolsonaro, em especial ao Eduardo Bolsonaro, que tem articulado as sanções. E para Ricardo Capelli, em entrevista, ele disse que Eduardo tem uma postura de moleque bandido contra o Brasil. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos disse que está sem pressa para negociar. E sobre a política nacional, o Zema e o Novo miram Planalto. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, vai disputar a presidência da República em 2026, confirmou o Partido Novo. O lançamento da candidatura será em 16 de agosto em São Paulo. E Zema comunicou sua decisão ontem ao ex-presidente Bolsonaro em Brasília e amplia o número de pré-candidatos da direita. E o governador goiano Ronaldo Caiado é um deles. Também temos uma entrevista em destaque ao CB Poder. O distrital Fábio Félix, do partido PSOL, destaca a importância de se debater a fundo o novo plano diretor de ordenamento territorial, pois o projeto, segundo ele, vai tratar de definições estratégicas para a cidade e a votação está prevista para o fim do ano. Também temos um destaque internacional sobre Gaza, dizendo que Israel lança ataque por terra. As forças israelenses usaram tanques na invasão no centro de Gaza, que é uma cidade até então poupada da devastação. E os moradores da região relatam drama em entrevista ao Correio Brasiliense. Também temos aqui na editoria de cidades sobre prejuízo. Roubo de cabos dobra em um ano. As ações dos bandidos este ano saltaram para 180 casos. São 57 quilômetros de fios levados pelos criminosos, um aumento de 46% em relação ao ano passado. Também temos sobre animais em perigo. As vias do Distrito Federal estão se tornando mortais para a fauna silvestre. E por último, no Correio Brasiliense, temos aqui uma homenagem dizendo uma vida para a arte. A morte de Preta Gil, vítima de câncer aos 50 anos de idade, provocou comoção no Brasil e também mobilizou as redes sociais. A trajetória na música e no empreendedorismo foi relembrada por artistas, produtores e também amigos. E o velório acontecerá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Dando continuidade à capa do jornal cearense O Povo, temos aqui 2 destaques no alto da capa. A primeira é para a política, dizendo que em Fortaleza, Barroso evita falar de Trump e defende regulação das redes. Já no destaque do caderno Vida e Arte, o professor do IFCE apresenta descoberta fotográfica em festival internacional. Já a manchete de hoje é uma reportagem exclusiva falando sobre o tráfico pelos portos. Como age a quadrilha que há 6 anos despacha cocaína pelo Pecém? O jornal O Povo abre série de reportagens sobre grupo criminoso que mantém os portos do Ceará na rota do tráfico marítimo. Uma investigação federal mostra que esquema paga propina a terceirizados e mantém logística com hierarquia e núcleos de atuação bem definidos. Já o próximo assunto é na área da política, sobre medidas cautelares, dizendo que Moraes vê descumprimento e cogita prisão imediata de Bolsonaro. O ex-presidente exibe tornozeleira e diz que para ele vale a lei de Deus. E no caderno de cidades, segunda etapa das obras do Ita Ceará é autorizada. Também temos um destaque para os esportes. Reforços agradam e podem ter chance
como titulares no próximo jogo de Fortaleza. E por último, temos a matéria em destaque na capa dizendo que apenas 31,5% dos cearenses pediram reembolso dos descontos indevidos do INSS. Já na capa do jornal Valor Econômico desta terça-feira, temos aqui 3 destaques. O primeiro é para os Estados Unidos, dizendo que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, acusa a Fed de alarmismo sobre tarifas e diz que a instituição precisa ser examinada no todo. Já no varejo, o Conselho da Rede GPA pode discutir retirada de pílula de veneno em sua próxima reunião. E agora falando sobre tarifas, Stellantis estima prejuízo de 2,3 bilhões de euros no primeiro semestre com um tarifaço de Trump e reestruturação, diz o CEO, ou melhor, diz o CFO Doug Osterman, da empresa Stellantis. Já a nossa manchete é sobre o comércio exterior, dizendo que o governo estuda apoio emergencial a setores afetados pelo tarifaço. Em entrevista à rádio CBN, o ministro Fernando Haddad disse que os instrumentos em análise não necessariamente vão implicar gasto primário. Na política nacional, temos um destaque dizendo que Bolsonaro pode ser preso por descumprir medida cautelar. O ministro Alexandre de Moraes intimou na noite de ontem a defesa de Jair Bolsonaro a explicar dentro de um prazo de 24 horas o descumprimento de medida cautelar pelo ex-presidente, sob pena de prisão imediata. E Moraes havia esclarecido que a proibição de acesso a redes sociais incluía contas de terceiros e retransmissões. E com isso, Bolsonaro cancelou a entrevista que daria a um portal. Mesmo assim, após reunião com deputados na Câmara, falou com jornalistas e queixou-se mais uma vez de ser obrigado a usar a tornozeleira eletrônica, que exibiu. O vídeo foi publicado em contas de veículos de imprensa e também compartilhado pelo filho Eduardo Bolsonaro e apoiadores no X, o que levou o ministro a exigir explicações. E o Valor Econômico informa que entrou em contato com a defesa de Bolsonaro, mas não obteve nenhuma resposta até o fechamento desta edição. Também temos o próximo assunto, dizendo que importadores vão à justiça contra a tarifa. E também temos um destaque falando que Morgan descarta corte de juros. Na contramão da maior parte do mercado, o Morgan Stanley mantém a convicção de que o Federal Reserve não vai cortar os juros ainda neste ano. Para o economista-chefe global do banco, Seth Carpenter, o impacto inflacionário do tarifaço chegará a seu pico nos próximos meses, o que manterá o Banco Central americano em compasso de espera. E o Valor Econômico, em sua capa desta terça, também traz um assunto sobre mobilidade. A Uber Technologies está atenta ao potencial disruptivo que os veículos totalmente autônomos que dispensam motorista podem ter como robotáxi, disse ao repórter João Luiz, o CEO global da empresa, Dara, que está na imagem em destaque. E ele afirmou o seguinte na entrevista: precisamos tratar do assunto tanto como oportunidade quanto como ameaça. De acordo com o executivo, a ideia não é fabricar robotáxis. Em vez disso, vamos estabelecer parcerias. Queremos que os usuários tenham acesso ao serviço quando e se quiserem. Agora, no Brasil, a despesa com Bolsa Família tem redução no semestre. Aqui diz que a receita de banco de investimento recua 13,5%. As receitas dos bancos de investimentos voltaram a cair no primeiro semestre. As comissões atingiram cerca de 1,8 bilhão de reais, que é uma queda de 13,5% em relação à primeira metade do ano passado, segundo dados da Dialogic.
as operações de renda variável continuaram fracas e as emissões de renda fixa perderam força após o recorde de 2024. Mais resiliente, o segmento de fusões e aquisições, MIA, registrou leve melhora nos volumes negociados e a percepção dos banqueiros de investimentos consultados pelo jornal Valor Econômico é de melhora daqui para frente, especialmente com a expectativa do início de cortes na taxa Selic. E os eventuais efeitos do tarifaço de Donald Trump nesse mercado ainda são incertos. E abre aspas, a queda dos juros naturalmente vai beneficiar a atividade de banco de investimento, fecha aspas, disse André Moore, do Bradesco BBI. E ainda no Valor Econômico, ações do Fleury disparam com Redditor na mira. E o texto diz que as ações do Fleury encerraram o pregão de ontem com forte valorização de 14,89%, impulsionadas pela informação de que a Redditor estaria interessada em adquirir o controle da rede de medicina diagnóstica. E em comunicado, as companhias disseram que não há decisão, proposta ou documentos assinados sobre uma possível negociação e que estão permanentemente avaliando oportunidades. E para os analistas, a concretização do negócio seria positiva e estratégica para a Redditor. E por último, o Valor Econômico também nos traz um assunto sobre a educação. Uma pesquisa mostra que apenas 49,4% das escolas brasileiras têm bibliotecas. E aqui temos as aspas. Se na juventude há a descoberta do prazer de ler, essa prática extrapola o ambiente escolar e acompanha toda a vida da pessoa, fecha aspas, afirmou a superintendente do Itaú Social, Patrícia Mota Guedes, que é esta que está em destaque na capa do Valor desta terça-feira. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país. Eu já quero convidar você para que daqui a pouco, às 10 horas, eu estarei de volta apresentando os destaques dos sites no segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Então, até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará não para! O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras, a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. Para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com um crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem tem muito mais. É o governo que não para de entregar por todo o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência.
Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é terça-feira, dia 22 de julho de 2025. Vamos iniciar os nossos destaques pelo site do jornal O Globo. Logo no alto do site temos aqui uma reportagem exclusiva sobre o mapa do crime. Da Barra a Botafogo, 10 bairros concentram roubos de celular. E a ferramenta que foi produzida pelo próprio jornal permite ver a situação na área do Rio em que você mora. E ainda sobre este mesmo assunto, o que aconteceram com o celular após ser roubado? E veja o ciclo reconstituído pelo mapa do crime. A operação policial no Falé, que é uma favela localizada na região central da cidade, revelou que ladrões roubam os aparelhos e recebem de 10% a 30% do preço da revenda. Agora, na área da política, sob risco de prisão após descumprir cautelar, Bolsonaro monta estratégia de retaliações ao Supremo Tribunal Federal com aliados. Determinação de Moraes foi motivada por declarações nas quais o ex-presidente critica as limitações e exibe o equipamento de monitoramento durante visita à Câmara. E o texto nos informa que 3 dias depois de impor o uso de tornozeleira e proibir o ex-presidente Bolsonaro de utilizar redes sociais, o ministro Alexandre de Moraes reforçou na segunda-feira que as restrições incluem postagens em contas de terceiros e deu 24 horas para que seus advogados expliquem um descumprimento das medidas, sob pena de prisão. E a determinação foi motivada por declarações nas quais Bolsonaro critica as limitações e exibe o equipamento de monitoramento durante visita à Câmara realizada na segunda-feira. E na ocasião, o ex-mandatário se reuniu com parlamentares para discutir uma reação política que inclui a aprovação de projetos anti-STF no Congresso. Agora, falando sobre saúde, temos aqui um aquecimento de 9 minutos que é mais eficaz que alongamento e ainda previne lesões. Já na seção sobre memória, um século de histórias. Livro que percorre 100 anos de história do globo e do Brasil, é lançado no Rio de Janeiro. E falando sobre cultura, lições deixadas por Preta Gil na luta LGBT+, na visibilidade do câncer e no letramento racial. Também temos o próximo assunto, nem fruta, nem barra de cereal. Especialista revela qual é o melhor snack para se exercitar. Tom Chico Calcanhoto. Léo Aversa lança álbum, um livro com fotos de 100 músicos brasileiros. Agora, falando de um outro assunto também muito importante, o quarto não é o lugar seguro que era antes para o adolescente, diz o pediatra Daniel Beck. E o pediatra alerta para os riscos das telas, o que se perde no mundo real e os perigos do universo online, e como as famílias podem se prevenir. Também temos uma entrevista especial. Cenário global exige estratégia cautelosa, resiliente e adaptável, diz o CEO da WEG em entrevista especial ao jornal. Alberto Cuba, que dirige Gigante Industrial Brasileira, fala sobre inovar sem perder a essência e responde questões de líderes de Boticário, iFood e Roncador, na primeira conversa da série Diálogos de Negócios. Também temos mais uma entrevista, como nós vimos hoje na capa mais cedo, no primeiro bloco de notícias, que foi com a ministra Marina Silva. E ela disse o seguinte: se eu abrir mão dos meus sonhos, como vou ensinar os meus filhos a perseguir os deles? Em luto, após a aprovação do PL de licenciamento, responsável pela área no governo Lula, diz compreender as contradições em vários aspectos
de uma frente ampla. Fala da vida pessoal e também relembra sua trajetória dura. E a Malu Gaspar escreve o seguinte texto na editoria de política: quando Eduardo Bolsonaro passará a ter o mandato ameaçado de cassação. Agora, na Câmara dos Deputados, a oposição pede à Mota sessão remota para votar anistia e pauta anti-STF durante recesso parlamentar. E essa articulação faz parte de mobilização contra as medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui diz que, em meio ao recesso parlamentar, a oposição bolsonarista tenta articular uma reação institucional às medidas cautelares impostas a Bolsonaro. E a deputada Caroline de Toni, que é do PL de Santa Catarina, protocolou ontem, na segunda-feira, um requerimento para convocar uma sessão extraordinária remota na Câmara, com pauta exclusiva para votar 3 projetos, entre eles o que concede anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 e todas as manifestações que sucederam às eleições de 2022. E a ofensiva da deputada ocorre em meio ao agravamento da situação jurídica de Bolsonaro e a crescente pressão da base aliada por uma reação institucional do Congresso. E desde a operação da Polícia Federal na última sexta-feira, Bolsonaro tem sido monitorado por tornozeleira eletrônica. E ainda falando sobre política, liberdades de expressão, de ir e vir e falta de provas novas sobre fuga. Os 5 argumentos de Fux para votar contra a tornozeleira a Bolsonaro. O ministro do Supremo abriu divergência ontem, contrariando o voto de Moraes pelas medidas cautelares contra o ex-presidente. Também temos o próximo destaque, dizendo que, em meio à maior turbulência política do mandato, Tarcísio reduz postagens e entrevistas. Em contraste com meses anteriores, o governador de São Paulo tem optado pelo silêncio nas redes sociais desde o tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump. E falando no presidente norte-americano, temos aqui o próximo destaque, que é para o efeito Trump. Veja o que o governo estuda para ajudar empresas afetadas pelo tarifaço sem impacto fiscal. E o governo discute linha de crédito emergencial para setores afetados pelas tarifas. E falando sobre tecnologia, como eu, você e todos nós estamos nos transformando em uma nuvem de dados. E isso não é nada bom. Silenciosamente, enquanto você navega, as redes sociais coletam muito mais informação do que aquilo que fornecemos conscientemente. E ainda na área da tecnologia, ataque a software da Microsoft atingiu 100 organizações. Hackers tentaram invadir servidores até aqui no nosso país. E nos Estados Unidos, o Departamento de Estado foram afetados. E uma universidade pública no Sudeste Asiático também foi alvo do ataque. Na editoria internacional, aqui diz que presos em Miami, imigrantes foram obrigados a se ajoelhar para comer como cachorros. Testemunhos relatam abusos físicos, assédio verbal e tratamento degradante, segundo o relatório que alerta para casos potencialmente mortais. E aqui podemos ver na imagem um homem sendo detido por policiais após sua audiência no Tribunal de Imigração lá de Nova York. E ainda, polícia resgata mais de 160 mulheres sul-americanas traficadas para exploração sexual na Espanha. E essas vítimas eram mantidas sob vigilância por câmeras e obrigadas a se prostituir em imóveis adaptados pela organização criminosa. E falando sobre crime,
tentativa de execução do bicheiro Vinícius Drummond envolveu 5 carros. E essa emboscada, em plena luz do dia, levou motoristas ao pânico, inclusive pessoas com crianças, como mostram imagens de câmeras de segurança da Avenida das Américas. E aqui foi o carro usado no ataque a Vinícius Drummond. Tinha furos feitos de forma profissional para permitir que os canos das armas fossem encaixados e disparados de dentro do veículo. E ainda, como um destaque internacional, canadense é preso em Nova York após denunciar o desaparecimento da filha de 9 anos, que ele mesmo havia assassinado. A polícia disse que não havia indícios de que um sequestro tivesse ocorrido. E na política, Malu Gaspar escreve: viagem de Flávio Bolsonaro para o exterior gera climão na direita. O senador tem sofrido ataques nas redes por se ausentar do país enquanto o pai é submetido à tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares da justiça. Fux diverge de Moraes e vota contra a tornozeleira eletrônica para Bolsonaro. Também temos aqui no site do Globo que aliados negociam nomeação de Eduardo Bolsonaro em secretaria estadual para manter o seu mandato. Um cargo em Santa Catarina ou São Paulo possibilitaria que ele permanecesse na Câmara. E essas negociações estão em fase final. Aqui diz que aliados do deputado federal Eduardo têm buscado alternativas para mantê-lo no mandato, mesmo morando fora do país, após o fim oficial de sua licença no domingo. E uma das apostas do grupo é emplacá-lo em uma secretaria estadual em governos aliados, como o de Jorginho Melo, em Santa Catarina, ou de Tarcísio de Freitas, em São Paulo. E esse arranjo permitiria a Eduardo permanecer licenciado da Câmara com aval da Casa, mantendo seu mandato. Segundo articuladores próximos aos governadores, há uma avaliação de que pode haver disposição para acomodação, mas as conversas ainda estão em estágio inicial. Também temos, já na revista Ela, cobertura de luxo de Faustão em São Paulo foi vendida por 120 milhões de reais. Na área da cultura, última pergunta, mensagem de famosos e sem dor. Os últimos momentos de Preta Gil, rodeada de amigos. A cantora, que morreu no domingo passado, dia 20, aos 50 anos de idade, após longo tratamento contra o câncer, estava rodeada de pessoas queridas, como seu filho e a sua madrasta. Lauro Jardim também escreve o seguinte texto na área da política: Alckmin, os Estados Unidos e a negociação do tarifaço. Tudo parado. Já Pedro Doria, a ameaça de excluir o Brasil do GPS e do SWIFT é ideia absurda. É muito difícil fazer desconexão de uma quantidade imensa de satélites de um país do tamanho do nosso. E Merval Pereira também escreve na editoria de política: o rato que ruge. Nessa disputa retórica, o Brasil só tem a perder, assim como Bolsonaro, pois os dois são mais frágeis que seus oponentes. Já na seção de mais notícias, temos aqui um assunto falando sobre tesouros escondidos na seção de Boa Viagem. Veja as 10 praias ainda pouco conhecidas para as férias, com sossego e longe das multidões. Destinos foram indicados pela Forbes Travel Guide e estão fora das rotas mais óbvias de turismo. Agora, sobre a cartografia, IBGE inverte Mato Grosso com Mato Grosso do Sul e omite o Acre em mapa da Amazônia Legal. Produzido no ano passado, em 2024, o mapa tem como objetivo representar graficamente a Amazônia Legal, uma área que abrange cerca de 59% do território brasileiro.
E após a pressão de Trump, Coca-Cola anuncia a versão com açúcar de cana dos Estados Unidos. A nova fórmula será lançada no outono americano e amplia o portfólio da marca. E a bebida tradicional nos Estados Unidos é adoçada com xarope de milho. E no Rio de Janeiro, nós temos aqui o nosso primeiro destaque, dizendo que a polícia faz cerco na casa de Oruan, que xinga delegado e joga pedras em agentes. E o cantor responderá por associação para o tráfico, de acordo com o secretário. O rapper se envolveu em confusão com agentes da DRE que estavam buscando menor segurança de Doca, um dos chefes da facção criminosa lá no Rio. Aqui diz que o rapper Mauro Davi Nepomuceno, que é mais conhecido como Oruan, postou no Instagram na noite de ontem vídeos mostrando um cerco feito por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, DRE, em sua casa no Joá, zona oeste do Rio. E o cantor escreveu uma postagem nos stories dizendo o seguinte: quem estiver de moto, brota no Já. Me ajuda, eles estão na minha porta às 23 horas da noite. O artista mostrou ainda pedras sendo lançadas por ele e por outras pessoas contra os agentes. Já na seção Vivi para Contar do jornal Globo, ele apontou a arma para o meu filho, nunca vou esquecer. Uma servidora pública foi rendida com o marido e o filho de 13 anos por 3 criminosos armados na porta de casa, a menos de 200 metros da delegacia lá na Tijuca. E sobre o transporte público no Rio, aqui diz que licitação para escolher novos operadores de ônibus começará em novembro pela Zona Oeste, de acordo com a Prefeitura. Frota renovada terá veículos com piso baixo, motor traseiro e sensores que alertam se motoristas exibem sinais de cansaço. Ainda sobre transportes, quanto vai custar a passagem do metrô com Jaé? O uso do cartão será obrigatório para garantir o desconto entre o modal e os transportes municipais. E em cultura e entretenimento, a viagem de Chihiro e mais 21 filmes voltam aos cinemas nos 40 anos da empresa Estúdio Ghibli. E Fábio de Luca fala da estreia em novelas em Eta Mundo Melhor como Detetive Sabiá. Aqui também temos sobre Uma Bela Vida. Aos 92 anos, Costa Gavras pausa cinema político para tratar da morte em novo filme, para que ela aconteça de forma diferente, mais pacífica. Em Uma Bela Vida, o cineasta vencedor do Oscar e da Palma de Ouro em Cannes prega que o fim da jornada das pessoas sobre a Terra seja mais leve. Já na editoria de Saúde e Bem-Estar do site do Globo, temos o caso da Preta Gil. Câncer de intestino, doença cada vez mais comum entre os menores de 50 anos. Tem prevenção? Manter bons hábitos de vida e realizar os exames de rastreio são as principais formas de prevenir a doença. E mais sobre viroses aqui no Brasil. Aqui nessa matéria diz que o país inaugura a maior biofábrica de mosquitos do mundo para combater dengue, zika e chikungunya. A nova unidade no Paraná poderá produzir até 100 milhões de ovos por semana de Aedes aegypti, com Olbachia, que é uma bactéria que impede a transmissão de arboviroses. E sobre o pêssego, que também é um destaque na área de saúde de hoje, rica em potássio, flavonoides, água. Veja os muitos benefícios pouco conhecidos dessa fruta. Uma pesquisa aponta que os seus compostos naturais atuam também na prevenção de doenças cardíacas. Falando sobre esportes, feito inédito, premiação em crise. O que está em jogo na tentativa de milagre do Vasco na Sul-Americana? Cruz Maltino recebe o Independiente Del Valle em São Januário e precisa vencer por pelo menos
4 gols de diferença. Agora falando do Flamengo, substituto de Gerson, saiba como joga Saul, meia espanhol próximo do Flamengo. Também temos um destaque para tênis, porque o plano de triplicar o Wimbledon tem gerado controvérsia no Reino Unido. Propostas prevêem 38 novas quadras de tênis e estádio com capacidade para 8.000 pessoas, porém contrariam os grupos locais. Em negócios e finanças, a operação da Polícia Federal, que mira irmão e primo de Elmar Nascimento, amplia o número de investigações sobre emendas. E os agentes encontraram notas de dinheiro escondidas dentro de sapatos de vereador, que somaram cerca de R$10.000. E sobre tecnologia, quais trabalhadores serão mais prejudicados pela inteligência artificial? E em meio às demissões na Microsoft e outras grandes empresas de tecnologia, especialistas debatem quais funcionários têm mais chances de se salvar dessa onda aí de demissões, os jovens ou os experientes. É o que aborda nesta matéria. E ainda na tecnologia, aqui diz que humanos derrotam modelos de inteligência artificial do Google e OpenAI na Olimpíada Internacional de Matemática. Nenhum dos mecanismos obteve a pontuação máxima. Por outro lado, 5 jovens conquistaram notas perfeitas no evento. E no Valor Invest de hoje, o assunto é sobre a popularidade de ETFs pode começar a fazer jus às promessas de vida mansa. Busca por transparência da CVM pode ser empurrão que faltava para o mercado deslanchar de vez. Agora, nos destaques internacionais desta terça, no site do Globo, situação humanitária em Gaza é moralmente inaceitável, diz um patriarca latino de Jerusalém. Denúncia foi feita após visita ao território palestino devastado pela guerra. Temos aqui uma fotografia mostrando civis se amontoando em busca de alimentos do lado de fora de centro de distribuição de ajuda no campo de refugiados na faixa de Gaza, como podemos observar nesta imagem. E após ataque dos Estados Unidos, próximo destaque, aqui diz que Irã anuncia que retomará seu programa de enriquecimento de urânio, apesar de instalações terem sofrido graves danos. Em apoio à ofensiva israelense contra o Irã, os Estados Unidos bombardearam a instalação subterrânea de enriquecimento de urânio de Fordo e as usinas nucleares de Isfahan e Natanz em 28 de julho. Lá em El Salvador, Bukele critica Maduro por investigação da promotoria da Venezuela devido a abusos contra migrantes em El Salvador. Caracas acusa El Salvador de submeter prisioneiros a violência sexual, espancamentos diários e tortura. E na sexta-feira, aqui diz que 258 migrantes venezuelanos foram repatriados como parte de uma troca de prisioneiros entre Washington e Caracas, que em contrapartida libertou 10 cidadãos e residentes dos Estados Unidos detidos na Venezuela, além de cerca de 80 presos políticos. E o procurador-geral da Venezuela, Tarek William, anunciou na segunda-feira uma investigação contra Bukele e outros funcionários salvadorenhos, acusando-os de cometer crimes contra a humanidade por supostos abusos contra os migrantes que estiveram presos por quase 4 meses em El Salvador. E Bukele afirmou na rede social X o seguinte: o regime de Maduro estava satisfeito com o acordo de troca, por isso o aceitaram. E ainda na editoria internacional, temos aqui o seguinte destaque, falando sobre o caso da chamada Sister Hong, homem que enganou pretendentes na China, vendeu vídeos íntimos e virou meme nas redes sociais. Já sobre esportes,
Cucurella revela bastidores inusitados da entrega de troféu com Trump e ele disse que estava com medo. No Internacional, aqui diz que um acidente em 12 minutos de prova na Itália termina com Lamborghini em volta de chamas. Mas o piloto consegue sair andando, como nós podemos ver aqui neste vídeo. E George conseguiu se safar ileso após se chocar com o concorrente e perder controle do veículo. Para um caso de tragédia, grupo cai em cachoeira nos Estados Unidos. 2 pessoas morrem e uma está desaparecida no Oregon. 3 vítimas foram resgatadas com ferimentos leves. E buscas seguem por homem que teria sido arrastado pela correnteza. Agora falando sobre perigo no mar, aqui diz que um surfista é atacado por tubarão e sofre ferimentos profundos na perna nas Ilhas Canárias. E em setembro de 2024, uma turista alemã de 30 anos morreu depois de ter a perna arrancada por um tubarão enquanto velejava. E aqui vemos que a prancha de surfista fica repleta de marcas dos dentes do tubarão que o atacou nas Ilhas Canárias. E agora no Correio Brasiliense, desta terça-feira, temos um destaque para a trama golpista na área da política, dizendo que Bolsonaro burla ordem e Moraes exige explicação. O ministro Alexandre de Moraes dá 24 horas aos advogados para que esclareçam por que o ex-presidente, após reunião com a oposição, discursou e mostrou a tornozeleira. E o episódio reproduzido na imprensa e replicado por filhos e apoiadores nas redes. Também temos um destaque falando sobre os Estados Unidos, dizendo que Trump divulga arquivos sobre assassinato de Martin Luther King Jr. Casa Branca põe fim ao sigilo de 240 mil páginas de documentos relacionados à execução do líder ativista. E o fundador do Instituto fala ao Correio e adverte sobre a divulgação seletiva. E falando sobre trama golpista, Moraes determina bloqueio de bens de Eduardo Bolsonaro. E a decisão do ministro estava em sigilo. Eduardo não pode negociar móveis, imóveis, nem movimentar conta bancária e chave Pix. E o deputado licenciado estaria em conluio com o pai para agir nos Estados Unidos contra o seu próprio país. Falando agora em tragédia, família da Estrutural morre em grave acidente na BR-153, lá em Tocantins. Um grave acidente de trânsito entre um carro de passeio e uma carreta tirou a vida de 6 pessoas da mesma família. Segundo informações preliminares, as vítimas moravam na Estrutural. E nas entrelinhas temos o próximo assunto dizendo que Bolsonaro dobra a aposta na crise de Trump com Lula e acirra polarização. E a Polícia Federal prende líderes de quadrilha de tráfico de drogas em malas de passageiros. A organização criminosa trocava etiquetas de bagagem no Brasil com destino à Europa. E em março de 2023, 2 mulheres de Goiânia foram presas injustamente ao desembarcar na Alemanha. E na área da saúde, de acordo com um estudo sobre a diabetes 2, exposição a químicos aumenta risco da doença. A associação podem ser devidas a irregularidades metabólicas na biossíntese de aminoácidos e no metabolismo de medicamentos, o que pode ajudar a explicar como os químicos afetam a capacidade do corpo de regular o açúcar no sangue. Também temos um destaque para o trânsito, dizendo que o motorista é preso após bafômetro apontar 16 vezes o limite de álcool. E no Rio de Janeiro, Oruan confronta policiais com xingamentos e pedradas e é indiciado. O cantor atirou pedras em agentes para impedir prisão de menor. Ele já foi preso outras vezes
e é filho de liderança do Comando Vermelho. No Oriente Médio, Israel ataca por terra no centro de Gaza e fome segue matando. O exército israelense realiza bombardeios e a primeira incursão na cidade no centro da faixa de Gaza até então é considerada um dos pontos locais poupados pela devastação. E em comunicado conjunto, 25 países exigem o fim da guerra. E sobre luto, Gominho sobre a morte de Preta Gil. Alívio. Não sou egoísta. O influenciador revela sentimentos após a morte da amiga. E para a ofensiva tarifária, que também é um destaque no site do Correio Brasiliense, guerra tarifária vai começar quando eu der uma resposta ao Trump. Isso quem disse foi o presidente Lula. E no Chile, Lula sinaliza abertura ao diálogo e recomenda a empresários brasileiros interlocução com norte-americanos. Também temos aqui um assunto envolvendo família. A luta judicial enfrentada, na verdade, por pais de bebê com triparentalidade. O bebê nasceu no Rio e é filho de um casal de mães que escolheu ter um amigo como o pai da criança. E o bebê, que foi nascido no Rio, foi o primeiro no Brasil concebido por meio da reprodução assistida, que já nasceu podendo ser registrado por 3 responsáveis. Legal. E sobre o acidente aéreo, as vozes na cabine do piloto que alimentam controvérsia sobre o acidente da Air India. O relatório preliminar sobre o acidente do voo 171 da Air India não ofereceu nenhuma conclusão, apenas mais especulação e um detalhe inexplicável. E sobre o Pix, brasileiros se unem para defender Pix amado de ataques de Trump. E diz o Financial Times, o Pix é alvo de investigações dos Estados Unidos contra supostas práticas comerciais ilegais aqui do Brasil. E no caderno de cidades, os furtos de cabos crescem no Distrito Federal e causam prejuízos milionários a empresas. Também temos um caso de ação policial dizendo que o pai salva a filha de engasgo com a ajuda de policial militar através de uma ligação no 190. E sobre prisão, jovem de 19 anos é preso por pedofilia e extorsão no Recanto das Emas. E sobre lazer, aqui diz que o Zoológico de Brasília terá programação gratuita neste fim de semana. E no caderno de comportamento, aos 105 anos, Corina Desirê esbanja vitalidade e emoção. Também temos um destaque ao CB.poder. Fábio Félix destaca a importância do PDOT, que deve ser votado no fim do ano na CLDF. E para crime, homem condenado por homicídio em Planaltina está foragida. E falando sobre esportes no Distrito Federal, Marotinha 2025. Inscrições estão abertas para a corrida infantil. E na área da política, para a crise jurídica, Magno Malta desafia Moraes. Põe a mão em Bolsonaro. Tenta a sorte. O senador do PL acusa Supremo de perseguição política e critica a tornozeleira eletrônica imposta ao ex-presidente. E sobre a agenda internacional, aqui diz que no Chile, Lula participa de reunião sobre defesa da democracia. E o presidente fará declaração conjunta com Gabriel Boric após encontro antes de retornar a Brasília no fim da tarde. Também participam da conferência os presidentes da Colômbia, Espanha e Uruguai. E para agora uma sessão de crimes de responsabilidade, o Partido PSOL protocola pedido de impeachment de Tarcísio por ataque à soberania nacional. De acordo com o pedido, o governador de São Paulo apoiou publicamente o governo dos Estados Unidos ao compartilhar nas suas redes a carta de Donald Trump atacando o Supremo Tribunal
federal. E já no judiciário, a justiça manda remover vídeos de Michele Bolsonaro sobre prostituição. Agora, sobre a trama golpista, o que diz o único ministro a votar contra a tornozeleira e veto a redes sociais a Bolsonaro. E, de acordo com Luiz Fux, é desproporcional. E ele foi o único dos 5 ministros da primeira turma que votou contra a decisão de Alexandre de Moraes. Agora, falando da Editoria Brasil, temos um destaque para Tesouro, dizendo que uma esmeralda do sertão baiano será leiloada por 100 milhões de reais. Formação rochosa com esmeraldas brutas de 92,5 kg, descoberta na região de Carnaíba, na Bahia, atrai colecionadores e museus com valor superior ao de rocha marciana, vendida nos Estados Unidos. E ainda no Correio, no Paraná, criança vê sangue na parede e leva a polícia a casal morto em triplex. Um próximo destaque é lá em Goiás. Carro desgovernado invade shopping em Goiânia. Também temos uma entrevista em destaque com Pedro Prata. Ou mudamos a produção ou vamos enterrar o planeta em lixo, diz o especialista. E o Pedro Prata faz um alerta para a crise de contaminação e poluição por conta do plástico. Na área da economia, sobre o setor tecnológico, aqui diz que Big Techs defenderam PIX para todos, de acordo com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Na área de tarifaço, como a Embraer virou referência e qual será o impacto do tarifaço. E ainda como repercussão, o governo do Mato Grosso alerta para ameaça a exportações de carnes. Os frigoríficos já suspenderam abates para o mercado norte-americano após medida anunciada por Donald Trump, no caso, ao governo do Mato Grosso do Sul. E mais uma vez para a guerra tarifária, que diz que o preço da carne bovina bate recorde nos Estados Unidos em meio a tarifaço. A expectativa é de que a pressão altista nos preços se intensifique, impulsionada pela escassez da oferta de gado, pela demanda aquecida e também pelo impacto das novas tarifas sobre as importações. E antes de darmos continuidade nos destaques do site do Correio Brasiliense, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Dando continuidade no site do Correio Brasiliense, temos aqui o nosso primeiro destaque na editoria internacional falando sobre o Oriente Médio. 19 pessoas morreram de fome em 24 horas. O desespero em Gaza, enquanto Israel lança nova operação. Enquanto a desnutrição atinge todo o território da faixa de Gaza, o exército israelense iniciou uma nova ofensiva terrestre na região. Na segunda-feira, no caso que foi ontem, dia 21 de julho. E para um acidente, um homem morre após ser puxado por máquina de ressonância magnética. E na Arábia Saudita, o príncipe adormecido morre após 2 décadas em coma. E tufão Wipa atinge cidades chinesas e arrasta pessoas. Agora sobre ciência e saúde,
A Anvisa proíbe 5 produtos irregulares no Brasil e veja quais foram esses produtos. E sobre ciência, a rotação da Terra acelera e terça-feira será mais curta. E sobre a biodiversidade, estudo propõe edição genética para salvar espécies. E sobre a exploração espacial, 1969, Neil Armstrong se torna a primeira pessoa a caminhar na Lua. Agora, nos destaques de política do site de notícias do Folha de São Paulo, temos aqui o nosso primeiro assunto, que é para a Polícia Federal, dizendo que o suplente de Alcolumbre é alvo de operação sobre fraude em licitações de 60 milhões de reais. PF e CGU fizeram ação ligada à suspeita de desvios em contratos de rodovia federal lá no Amapá. E no Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro desiste de ir à Câmara após Moraes ameaçar prisão. O ministro pediu esclarecimento sobre falas em vídeos de redes sociais e comissões da Casa vão aprovar moções de apoio a ex-presidente. Já no painel Folha, partido do MBL deve ter número que era do PTB nas urnas. E a missão, como legenda se chamará, colocou itens à venda em uma loja virtual, entre eles uma bandeira que custa em torno de R$1.000. Vice de Nunes barrou emenda de R$200 mil de vereador aliado para evento sobre vôlei. Melo Araújo estava interinamente como prefeito de São Paulo. Gestão municipal depois liberou um recurso. E mais uma vez, mais um destaque para o judiciário brasileiro. Aqui diz que Fux vota contra a tornozeleira para Bolsonaro. Fica isolado e medida confirmada por 4-1. O ministro citou falta de provas de tentativa de fuga e apontou que proibição de usar redes colide com liberdade de expressão. E a decisão de Moraes abala a estratégia de bolsonaristas, que preparam reação no Congresso e nas ruas. E o veto de Moraes à divulgação de entrevistas de Bolsonaro em redes confunde e gera críticas. E especialistas avaliam que não está clara a amplitude da ordem do ministro, em que medida ela abrange cidadãos e a imprensa. E Joel Pinheiro da Fonseca escreve o seguinte texto para o Folha de São Paulo. A tarifa de Trump vem aí e o que nós podemos fazer? É hora de olhar para fora, procurando novos mercados e buscando novos acordos comerciais. Eduardo Bolsonaro diz que Moraes bloqueou suas contas. O parlamentar, que está nos Estados Unidos, volta a criticar o ministro do Supremo e afirma que medida não surpreende. E Moraes pede esclarecimento e ameaça prender Bolsonaro após a fala no Congresso. O ministro do Supremo determina a resposta dos advogados no prazo de um dia. Já no site do Estado de São Paulo, desta terça-feira, temos aqui o nosso destaque, que é para a tensão entre poderes. O Supremo já aguardava contra-ataque do Congresso antes mesmo de medidas contra Bolsonaro. Aliados do ex-presidente planejam aprovar medidas contra a Corte a partir do próximo mês, em agosto. E o ex-presidente deve ser julgado até setembro. Hugo Mota proíbe comissões da Câmara de fazerem homenagem a Bolsonaro. E Fux diverge de medidas cautelares a Bolsonaro e afirma que não há provas concretas. Criminalistas criticam falta de critérios claros em medidas restritivas impostas por Moraes a Bolsonaro. Também temos um próximo destaque dizendo o que os ministros da primeira turma do STF disseram sobre as medidas cautelares contra Bolsonaro. E aqui temos a coluna de Rodrigo Silva, que ele escreve o seguinte: democracia não pode ser seletiva, ou vale para todos ou não vale. E sobre a insegurança pública,
A Vila Leopoldina e Santo Amaro, em São Paulo, tem alta de furtos. Levam tudo o que estiver à vista. Ruas próximas ao CEAGESP, Parque Vila Lobos e ao metrô estão entre os pontos mais visados, de acordo com o radar da criminalidade do Estadão. E a secretaria diz que policiais atuam de forma integrada nessas regiões. E aqui diz também que no golpe da biqueira, falso traficante assalta perto de metrô no Brooklyn. E em Morumbi, é a região de São Paulo com mais roubos a casas. Roubos em Pinheiros, Vila Olímpia e Butantã mostram como agem os ladrões. E também aqui diz que Vila Mariana e Butantã tem alta de furtos e ação de ladrões com bicicleta e moto. E, segundo os moradores, eles fogem rápido. Já falando sobre máquina pública, temos um destaque para a reforma administrativa. Veja 7 propostas que serão levadas aos líderes para o Congresso. E sobre tráfico de drogas, aqui diz que líder de quadrilha que trocava etiquetas de malas no aeroporto de Guarulhos é preso pela Polícia Federal. O homem comandava grupo de caso de brasileiras na Alemanha em 2023. Já na seção de opinião do Estadão, temos aqui os 3 textos em destaque de hoje. Primeiro, unidos na desfaçatez. Na hora de dar um drible na responsabilidade fiscal, executivo e legislativo se acertam. Também temos o segundo texto, que fala sobre a imprudência de Tarcísio. O governador lança suspeitas sobre o judiciário e a democracia, o que verdadeiros estadistas não fazem. E por último, sobre oposição desnorteada. É absolutamente estapafúrdia a ideia de suspender o recesso parlamentar só para defender Bolsonaro. E sobre os últimos momentos da cantora, Preta Gil morreu em ambulância depois de tentar embarcar de volta para o Brasil. Na saúde diz que brasileiros não conseguem controlar diabetes e hipertensão mesmo tratados, de acordo com o estudo. E falando sobre hipertensão, não é somente o sal. Confira outros fatores que podem fazer a pressão subir. Agora, na área da educação, aqui diz que o Ministério da Educação ainda não comprou livros de História, Geografia e Ciências para escolas públicas em 2026. E o governo cita restrição de verba e diz que prevê negociação escalonada. Já no site de notícias do Supremo Tribunal Federal, aqui diz que o Supremo ouve mais testemunhas em ação sobre golpe de Estado. Prestaram depoimentos testemunhas dos núcleos 2 e 3. Oitivas prosseguem hoje, nesta terça-feira, dia 22 de julho. E no Rádio Justiça temos aqui os seguintes destaques. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte decidiu que constatação de agiotagem não anula confissão de dívida. E além desse destaque, terá um debate sobre o que diz a legislação da defesa do consumidor sobre ligações com ofertas de empréstimo. Já a próxima matéria, no STF diz que o Supremo restabelece a extinção de mandato de prefeito condenado em Umbuguaçu, lá em São Paulo. Em análise preliminar do caso, o ministro Alexandre de Moraes considerou que decisão da Justiça Paulista, que manteve prefeito no cargo, está em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E mais um destaque é que o presidente do Supremo visita o OAB aqui no estado do Ceará. O ministro Luiz Roberto Barroso foi o primeiro presidente da Corte a visitar a OAB local em 92 anos. E o relator esclarece proibição de uso de redes por ex-presidente Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes diz que medida vale para veiculação de entrevistas em qualquer plataforma.
E o Supremo também convoca audiência pública para discutir políticas ambientais do estado de São Paulo. E as inscrições vão até o dia 1º de agosto. E a convocação é do ministro Flávio Dino, que é o relator da ação sobre a matéria. Já na Agência Brasil, temos aqui um destaque na área da cultura, ou melhor, falando sobre saúde, dizendo que a quadra da Beija-Flor recebe mamógrafo móvel para os exames gratuitos. E aqui diz que essa iniciativa vai até sábado, com senhas distribuídas por ordem de chegada, isso aqui lá no Rio de Janeiro. Em esportes, a Argentina garante vaga nas semifinais da Copa América Feminina. E as hermanas vencem em Peru e aguardam o segundo colocado do grupo do Brasil. E sobre direitos humanos, a Agência Brasil nos traz aqui a seguinte matéria falando sobre a chacina de Acari. O Ministério Público Federal quer cumprimento de sentença internacional. Em 2024, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil. E falando sobre a economia, Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3. Com adicionais, o valor médio do benefício está em 671,52. Também temos aqui no geral dizendo que a Voz do Brasil comemora 90 anos no ar com programação especial. Em esportes, a seleção brasileira de basquete é convocada para a Copa América. O presidente Lula diz que a democracia corre risco como no período nazista. O presidente avaliou o encontro com chefes de Estado no Chile. No judiciário, Moraes determina bloqueio de bens e contas de Eduardo Bolsonaro. E o parlamentar, que está nos Estados Unidos, não poderá fazer transações financeiras. Rio de Janeiro, Salvador e Recife têm 253 tiroteios no primeiro semestre. O levantamento considera disputas entre diferentes grupos armados. Como nós já vimos como um destaque nas manchetes de hoje, Moraes dá 24 horas para Bolsonaro explicar o uso de redes sociais. Perfis mostraram o ex-presidente exibindo tornozeleira eletrônica. Aqui também diz que a CGU culpa a Enel por falhas que pioraram a situação em apagões em São Paulo. E esses problemas ocorreram nos 2 últimos anos. Já no Rio de Janeiro, diz que a ação contra tráfico provoca problemas para moradores da Zona Oeste. E apontado como líder de facção, é um dos 4 feridos na operação. E falando sobre economia, o dólar inicia a semana em queda e fecha a R$ 5,56. E a bolsa sobe 0,59% e retoma os 134 mil pontos. Brasil, Chile, Colômbia, Uruguai e Espanha defendem democracia. E os líderes dos países reuniram-se no Chile. E ainda falando sobre a economia, que diz que Brasil criará agência tributária aduaneira na China. E de acordo com a Fazenda, a medida está em discussão desde o ano de 2023. E material de aves mortas em Bioparque do Rio será analisado em Campinas. A análise do Ministério da Agricultura deve indicar a causa da morte. E Geraldo Alckmin se reúne com Big Techs para discutir tarifaço de Trump. E participaram dessa reunião representantes de Meta, Google, Apple e Visa. E em São Paulo, o governo vai recorrer para contratar policiais militares como monitores de escolas. E a Justiça suspendeu liminarmente a seleção de 208 policiais. E aqui diz também que a Abpesca pede crédito emergencial para reduzir o impacto do tarifaço. E os Estados Unidos são destino de 70% do pescado exportado
aqui pelo Brasil. E no Judiciário também temos que Moraes abre apuração sobre insider trading antes de tarifaço de Trump. O Supremo investiga se foram usadas informações privilegiadas. E na área da cultura, que diz que o corpo de Preta Gil será velado no Rio, mas ainda não há previsão de data. Vítima de câncer, a Preta morreu no domingo aos 50 anos nos Estados Unidos. E apontado como o mandante da morte de Bruno e Dom, Colômbia torna-se réu. Acusado de mando é a 9ª pessoa denunciada pelo duplo assassinato. E na área da cultura, entenda também o motivo do dia 28 de julho ser feriado lá no Maranhão. E uma audiência da rede da Rádio Nacional cresce no 2º trimestre do ano. E, por fim, na área da educação, sobre o ENAD 2025. Concluintes devem preencher questionário do estudante. E esse preenchimento é obrigatório para colação de grau. E esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui no nosso país, na edição deste segundo bloco de notícias da manhã. Quero agradecer a você pela sua audiência até aqui. E fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.